Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader, sempre às segundas, mantendo a tradição, trazendo aqui uma expectativa pessoal minha para o período, baseado em gráficos, fundamentos e fluxo financeiro. Eu agradeço a todos pela audiência de semana passada, fomos muito bem. Além dos trabalhos aqui, fizemos o evento junto ao Grupo LS. Fico muito feliz e honrado e que tenhamos uma semana vencedora que antecede o primeiro turno das eleições. Pessoal, quem quiser ter contato comigo de manhã, nome e e-mail aqui para receber o cenário na home do site toptraders.com.br. Você consegue acessar o Seja Bem-vindo à Bolsa aqui também, ou através da descrição do vídeo, eu sempre deixo na descrição, né? É um treinamento gratuito com qualidade digital de som e imagem para que você tenha uma boa porta de entrada na Bolsa de Valores. Eu vou começar os estudos hoje pelas bolsas asiáticas. Na China não operou, né? Foi feriado, então não tivemos variação nem da Bolsa de Xangai, nem dos metais, minério e tal. E na Europa houve uma movimentação sem direção única. E o índice DAX que nós acompanhamos, ele teve uma alta para os padrões de lá interessante. Em um dia que eu até coloquei no cenário, tivemos alguns indicadores alemãos que não vieram tão bons, mas a bolsa talvez já esperava aí e trabalhou em alta. Eu acho que aqui eu vou apagar essa LTB menor, não tem tanto sentido deixar agora, era mais uma referência que eu queria mostrar. E o sinal de hoje é importante, percebam, né, a força que o movimento prévio tem na memória, né, pessoal? Não se ficar seguindo tendência que é coisa de mané, porque você vai seguir, se você pega um ativo volátil, você devolve todo o lucro, tem que saber o momento da inflexão também. Mas aqui, e tem momentos também mais fáceis e mais difíceis para seguir tendência, depende do ativo. Que ela foi na LTB, foi o movimento que nós cantamos desde aqui do fundo, né? Ninguém opera DAX, mas é bom para estudo acompanhar aqui. E ela fez uma típica correção no tempo. Aí ela afundou um pouco com o movimento no preço, segurou na média, hoje tem um sinal, eu acho, que tanto a LTB quanto essa região aqui de 12.460 vai ser rompida. E vai dar continuidade ao movimento lá fora. Falando das bolsas americanas, não tivemos fechamento único, mas assim, né? S&P 0,36 de alta. O Dow Jones, que reúne as 30 maiores empresas do setor industrial, 0,73 de alta. Nasdaq 0,11 de baixa. E o petróleo voando, decolando lá fora, um movimento que a gente adiantou aqui também. Então vamos primeiro aqui ao Dow Jones. Depois a gente faz S&P e Nasdaq. Então o Dow Jones fez um movimento intenso na ponta compradora. Esses gaps não têm ficado abertos, com exceção desse gap entre os dias 15 e 16 de agosto. Né? Você percebe aqui que esse foi fechado, esse foi fechado. Vamos ver. Pode ser algo novo. Né? E é interessante que houve um gap. Este arame fez efeito de fundo, né, e fechou acima do 26.620, que é a máxima histórica anterior. Então, independente de fechar o gap ou não, dá um sinal de força compradora. No caso do S&P, um candle vermelho, só que fechando acima da LTA, acima da média de 5 e da máxima histórica anterior, 2.916,50. Então, não duvido que a S&P e Nasdaq rompam máxima histórica essa semana. S&P e Dow Jones. O índice Nasdaq, por sua vez, eu tracei duas figuras interessantes aqui. Primeiro, um triângulo que foi rompido no pregão de sexta-feira, só que eu alertei o pessoal, falei, tem um canal aqui também, um canal de alta, e sentiu justamente a linha de cima do canal. Então vamos ver o comportamento ali. Ficando acima aqui do 8.071, 8.072, tem tudo para romper o 8.100 e vir aqui na máxima histórica, que eu vou até marcar aqui, que é 8.133. Mas o que importa assim, para a gente, além do aprendizado dos padrões que ocorrem, aquela coisa toda,
O que importa mais para a gente é justamente os estudos, né, os padrões que a gente aplica tanto aqui quanto fora também, serve para criptomoedas, para commodities e afins. Ok, pessoal? Então, vamos aqui ao TradingView para a gente... Caramba, eu tô querendo entrar no TradingView, tô vindo aqui no disparador de e-mail marketing, não é a primeira vez que eu faço isso. É porque antes o TradingView aparecia em azul aqui também. Então vamos lá. Falemos então do petróleo, crude oil, WTI, negociado em Nova York. É uma alta de 2,67. Né, ali no EWZ eles pegam fechamentos diferentes, mas eles mostram o mesmo movimento. E no semanal, nós tivemos um pivô de alta, né, ao romper aqui 71,37. É um padrão forte. E é mais interessante ainda que 75,24, que é a máxima aqui marcada em julho, foi rompida, né? Então, tendência de alta, teremos correções no meio do caminho, sem dúvida nenhuma, mas o petróleo é para cima. Todos os dias no cenário eu explico as fundamentações para isso. Ok? Inclusive é muito legal de aprender sobre o petróleo, você vê a influência que eles têm, que o petróleo tem nas bolsas, inclusive aqui no Brasil, nos ativos da Petro, da BR Distribuidora, da QGEP, né, da Ultrapar, da Gol. Então é um ativo que eu acho que tem que ser estudado sempre. Pessoal, o petróleo Brent negociado na ICE, na Bolsa de Londres, onde vários alunos meus, ex-alunos, operam, inclusive profissionalmente. Nós temos aqui uma alta 2,46, uma correção tipicamente no tempo, né? Preservando aqui, nem chegou a tocar o 80,47, mostrando força, entre aspas, até uma certa ansiedade por parte dos compradores, elevando os preços, né? Então, 2 marobuzus, enfim, tendência claríssima, firme e forte de alta. Então, vou falar das criptomoedas agora. Um dia, elas estão agora, todas elas em alta, sem arrogância nenhuma, mas algo natural para quem acompanha o nosso trabalho aqui. Nós tínhamos cantado a bola, já vamos lá. E hoje um dos destaques do dia tem que ser Qualicorp, né, pessoal? Hoje eu até estava comentando com um amigo, eu falei, pô, se hoje Qualicorp não for um dos destaques do dia no YouTube, o pessoal vai falar que o professor não acompanha o mercado, né? Que pancada. Vamos falar que a gente acha aí do ativo. E falando também do futebol que a gente sempre comenta, né? Corinthians e América 0-0. Poderia ter sido gol de Jadson, que aí eu seria o profeta essa semana, se não tivesse... não foi dado um pênalti claríssimo, né, para o Corinthians. Então, ele teria feito gol. Eu chego lá, eu tô quase lá. E no Cartola bati... Na verdade, assim, se eu falar que eu bati todo mundo no Cartola, eu vou estar mentindo. Eu ganhei de todo mundo, menos do meu filho, que superou o pai esse final de semana. Nós temos... Ele não tem mais ninguém, e eu só tenho o Iago Pikachu, mas a diferença tá de 15 pontos. Só se o Pikachu fizer mais de 15. Aí eu ganho de todo mundo. E a outra galera... Como eu peguei o Pikachu, eles já estão com os 12 que jogaram... Vou pegar no Pikachu, então sou o vencedor. Ano que vem, pessoal, teremos uma das novidades para 2019. Uma das novidades nós teremos uma liga do Cartola, Top Traders, e nós teremos pelo menos um curso presencial em São Paulo. Mesmo que a gente pegue um auditório grande e tal, imersão durante o pregão, tá? Isso daí já é certo para o ano que vem. Eu, inclusive, pedi para confeccionar até o material que os alunos vão receber. Bloquinho, com caneta, com logotipo e tudo. Para uma turma no ano que vem. Pessoal, no caso do Bitcoin, é um movimento esperado, né? Zigue-zague ascendente. O ponto alto seria o rompimento de 6.800, mirando 7.400. Sendo específico, seria 6.840, então, acima da média de 21, posição relativamente ali sob controle. O Bitcoin Cash... movimento típico aqui daquilo que eu ensino para vocês. Sim, ensino humildemente, pessoal. Nós somos traders, né? Estamos juntos no mesmo barco, né?
Nesse momento eu reúno um pouco mais de experiência, então acaba sendo útil para vocês, né? Mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser mestre ou guru, apesar de me chamarem assim para a minha honra. Eu tenho aqui duas situações muito interessantes no que tange a didática da coisa. A primeira, houve um rompimento de um pivô de alta, né, no 513,80, e veja onde veio a mínima do dia 29. Né? Veio praticamente colada, ó, 510,60. Então isso daqui é um típico pullback, né? Então aqui eu tenho 513,80, aqui 510,60. Uma outra coisa, 2 Marobuzus, correção no tempo. A tendência é dar continuidade ao movimento anterior. Então, às vezes o aluno pula as criptomoedas, aquela coisa e tal, as bolsas de fora, mas é chance de aprender padrões que você pode aplicar naqueles ativos que você opera, né? No caso do Ethereum, desenho parecido com o Bitcoin, topos e fundos ascendentes, parece uma contração para esticar posteriormente, sem muito a comentar. E no caso do Litecoin, todas as criptomoedas feitas, os estudos feitos em American Dollar, né, dólares americanos. Marobuzu, correção no tempo, deve respeitar a média e voltar a subir. Nós temos a CLTA, que inclusive nos guiou aí tanto no Litecoin quanto nas outras criptos, que eu achei o sinal tão claro que dificilmente as outras criptomoedas não seguiriam. Então eu vou falar aqui do EWZ para aproveitar o TradingView, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, como se fosse, digamos assim, o BOVA11 de lá, alguma coisa do gênero, né? O EWZ, pessoal, eu vou além aqui, eu não gosto dessa história de mimimi, de ficar em cima do muro, porque nós somos independentes, né? E dizendo aqui o que eu acho do EWZ. O EWZ está com uma cara que ele está formando uma figura para jogar o EWZ no 37,50 ainda no mês de outubro, né? É isso que parece, lá para meados final de outubro. Por quê? Porque é uma simetria. Você vê que o eixo ficaria aqui, né? Aproximadamente aqui no 39,89. E você vê que essa região embolada aqui também tá. Tem gap para puxar preço, então é isso que parece. Hoje um dia lateral, um dojizinho. Então parece que vai subir. Tem potencial aí para o mês de outubro. Ok? Vamos falar do fluxo aqui. Aí a gente parte para os estudos do mercado doméstico. Então o que a gente vê aqui, né? No mercado futuro, semana passada os estrangeiros terminaram o período com 184.995 contratos do cheio. Isso aqui, tá? E aí iniciaram essa semana com 174.785. Eles reduziram aí o saldo mais ou menos em 5%, 6%, 10 mil contratos? Sim. Só que se olha o mercado à vista, ó, eles fecharam aqui. Já vinham comprando, né? No dia 21 fecharam com 1.414.649.000. Aí, dia 24, trabalharam na venda, só que veja, dia 25 e 26, eles rasgaram na ponta compradora. Fechando o período na quarta-feira com 2.046.516.000. Então vamos ver aqui no site da BMF Bovespa o que eles fizeram na quinta. Acho que já vai dar para ver na quinta ali, que no caso é 27. Tem esse delay, vai dar o dia 27. Então a gente vê o acumulado aqui, faz a nossa continha e aí tiramos as nossas conclusões. Então vamos lá. E muita gente perguntou para mim, pessoal, para eu dizer aqui minha opinião sobre o negócio das eleições, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma surpresa negativa nas eleições domingo que vem para trazer o mercado para baixo. Se tiver, vai ser para cima. Essa é a minha opinião. O que seria esse para cima? Possibilidade número 1, Bolsonaro ganha em primeiro turno, que é difícil, mas é possível. Possibilidade número 2, o Geraldo Alckmin ir ao segundo turno. É muito difícil, mas não é impossível. Ele cresceu fora da margem de erro nas últimas pesquisas, né? Ele estava com 9, 7, 8, foi a 12. Se, por exemplo, ele aparece terça, quarta-feira, quinta-feira com 15 e vai bem no debate, coloca uma pulga atrás da orelha, de repente um voto útil, né? Mas o cenário mais provável é Haddad e Bolsonaro, né? Bolsonaro um pouco à frente, aí não mudaria muito a expectativa do mercado, ok?
Então essa minha, simplificando como eu sempre faço, essa é a minha opinião. Agora no segundo turno a questão é mais complexa. Então vamos fazer a conta ali, ó, 85 bi, 782 milhões, 450 mil, menos 82, 861, 375. Olha que interessante, ó. Então veja só. Até o dia 26 eles estavam com 2 bi, 46 milhões, 516 mil. Fazendo a conta aqui, somente no dia 27 foi para 2 bilhões 921 mil, 2 bilhões 921 milhões e 75 mil. Isso significa, fazendo uma conta rápida de cabeça aqui, que eles ficaram positivos só na quinta-feira passada nos 874 milhões e meio, por ali. Né? Eu acho que é isso. Então é algo altamente relevante. Ok? Então, ok, venderam um pouco o mercado futuro, mas no à vista eles arrepiaram, como diria o poeta. Ok, pessoal, então faremos agora... Eu vou começar um pouco diferente hoje, vou falar dos destaques do dia, eu vou falar de Embraer e Qualicorp. Então a Embraer, que está envolvida nesse imbróglio aí, inclusive sendo alvo de muita especulação nas eleições, principalmente por parte do Ciro. O que acontece, pessoal? Na imersão, os alunos queriam quase me convencer a dar a minha bênção ali, digamos assim, no sentido da brincadeira, para comprar a Embraer. Eles queriam comprar, mas queriam que eu comprasse também. Eu falei, olha, eu não vou comprar porque eu não acredito no rompimento do 20 com 20, sendo bem sincero. O ativo se aproxima do ponto de rompimento, mas ele não consegue passar, não tem um acréscimo de volume relevante. E nós acertamos em não comprar. Então eu vou tirar aqui esse possível pivô de alta que nós vimos nos dias da imersão, coisa e tal. E vou deixar o gráfico limpo. É um movimento em retângulo, né? Entre 19 e R$20,20, né? Simples assim, sendo mais específico, 18,80 e 87, 19,20. Então, o que a gente faz nesse tipo de caso? Eu acho que vale a pena pegar as extremidades. Muita gente fala dos fundamentos de Embraer, eu estudo, mas eles não me convencem tanto assim. Eu não sei se eu peguei bronca da ação daquela época que eu sofri na operação para depois sair com... A gente saiu com lucro, mas foi JBS Embraer. Não que eu tenha um preconceito, mas é quase isso. Né? Então nós temos aqui, eu marcaria... Esse tipo de caso, eu não gosto de trabalhar com rompimento, porque eu acho que o rompimento é quando a pessoa está em cima do muro, mas tem casos que não tem jeito. Porque se você trabalhar de forma diferente e você acertar, você usou o fator sorte. Simples assim. Então eu marcaria 18,87, 20 e 40. Qualquer coisa fora disso é chute. Né? E é isso, pessoal. Para o lado que romper, vai. Se romper para baixo aqui, se violar, né, aqui para baixo, o 18,87 tem destino certo. Teria alvo aqui nesse suporte em 17,89, no mínimo. Se romper aqui para cima, eu arriscaria dizer para vocês que fecha o gap aqui na região de 22,30. Ok? Simples e objetivo o estudo. No caso de Qualicorp, que caiu pra caramba hoje, né, uma queda de 27,97, a ação já vinha em tendência de baixa, muita gente e eu dizia que tinha algo errado na ação. Esse topo duplo aqui para 37 foi a senha para vender. E ela veio em níveis aqui, né, de final de 2016. É uma baita de uma trairagem com os investidores? Mas é mercado, pessoal. Né? Da mesma forma que a gente já pegou uns gaps de alta aí em Souza Cruz, em hipermarcas, até em outros ativos, essa daqui nós não estamos posicionados, só para ficar bem claro, isso daqui não está na carteira do meu grupo, na minha, na imersão, nem nada, só para deixar claro. Estou fazendo como destaque. Então, tem algo que envolve os controladores, pesquisem aí melhor o pai e o filho poderia abrir uma empresa semelhante.
teve uma história da troca das ações, o valor não agradou o mercado e ela caiu. É oportunidade? Não tem sinal. Então você tem que ficar de olho, sinal nos 60 minutos e no gráfico diário. Né? Não existe um sinal, né? Existe algum fundamento para essa queda, não sei se tão exagerada, e é um ativo que vai fazer parte do meu radar. É claro que sim. Né? Então, mas não que ela tenha, por exemplo, nossa, uma oportunidade de ouro assim de compra, mesmo porque esse padrão é praticamente aqui um mastro bandeira de baixo, um pivô, enfim. Então, até segunda ordem não é oportunidade e o volume no ativo muito, muito, muito forte. Ok? Se ouvir alguma coisa diferente, se ouvir alguma coisa diferente em Qualicorp, eu prometo trazer, como sempre, aqui a vocês. Eu vou falar da Petro Vale Bancos, aqui em seguida. Petrobras, um pregão de queda, não acompanhou o petróleo, tinha uma nhaca hoje no mercado, né, precificando tudo que se viu no final de semana, mas eu acho que o caminho deve realmente ser o rompimento de 21,50, pessoal. Está fazendo charme aqui, não duvido de uma descida até 20,50, movimento de pullback, mas o caminho seria alta e essa queda de hoje teve um volume baixinho. Falando da Vale Revival, né? A Vale, o movimento dela é muito simples. Para quem, por exemplo, ainda está na compra, né? O stop seria abaixo aqui de 58,60, uns 30 centavos de tolerância. Para quem pretende comprar, pode arriscar mercado com o mesmo stop, né? E se ela romper aqui a máxima histórica 62,42, o céu é o limite. O que eu queria falar de Vale aqui hoje, eu estava conversando com um aluno meu, que opera num banco mexicano, mas que é muito forte lá. Ele é de família mexicana. E ele falou, professor, o mercado sempre tem os entendidos, né? Nós falávamos de duas coisas hoje. Do fim do PT, que foi anunciado durante todo o ano de 2017, né? Ingenuamente, por muitos entendidos, que fim do PT? O PT é o favorito para ganhar as eleições. Né? Deixando claro que eu não sou petista, meu voto é do João Amoedo, até o fim, no primeiro turno. Então, quando teve aquele episódio de Mariana, declararam o fim da Vale. Né? E ela chegou a trabalhar aqui em valores atualizados, tem os dividendos aqui, mas valores atualizados chegou a trabalhar abaixo de R$8. Né? Aqui no começo de 2016. Né? Aí teve o episódio de Mariana, tal. Isso daqui foi uma crise muito grande que nós tivemos, falava-se de um default no Brasil, depois veio a crise de Mariana. Ou veio antes, eu não me lembro exatamente quando, mas enfim, essa história do default por a Vale ter muita liquidez, juntamente com a crise lá de Mariana, onde vazou os detritos, né, existia... Para quem não acompanhou, depois pesquise lá episódio de Mariana Vale, né? Então declarou-se o fim da Vale naquele momento, né? Que a Vale estava arruinada, aquela história toda, como falaram do fim do PT, né? Então, no caso da Vale foi o rompimento de uma barragem, inclusive a Samarco era sócia, né? Foi a barragem de Fundão, eu estou pesquisando aqui, né? Então, foram 18 mortos, vários desaparecidos. Foi na tarde de novembro de 2015. Então, foi bem nessa época mesmo aqui. Então, aqui a Vale negociava sob efeito, né, desse episódio. Né? Então, a Samarco era um empreendimento conjunto da Vale e da anglo-australiana BHP Billiton. E a Vale, naquele momento, valia 8, hoje vale R$60. Né? Então... essa história dos entendidos é dose 7,5 vezes o valor, né, de aumento de capital para quem entrou naquela época. Inclusive, muitos movimentos técnicos. Então, essa história de consenso, de entendido querer dar palpite, são os patetas, uns bobões. Né? O que vale no mercado financeiro é o dia a dia. São os patetas. Essa que é a palavra. Inclusive, tinha uma corretora que tinha os 3 patetas. Eu nem acompanho mais... para ser bem sincero, mas tinha uma época que estavam tão próximos de mim que eu era acompanhado. Um dos 3 patetas não está lá mais, inclusive, mas acho que 2 dos patetas ainda estão. Pelo menos um eu sei que sim.
Então, falando dos bancos aqui, pessoal, não estou falando mal de ninguém, na verdade é uma brincadeira divertida. Inclusive um amigo meu ia aos Estados Unidos, eu até pedi para ele comprar os Três Patetas, mas aí o pessoal do Infomoney não deixou eu usar lá para fazer um programa mais divertido, pessoal de mau humor. Depois eu que sou bravo, né? Eu queria fazer uma brincadeira e não deixaram, brincadeira bonitinha. No caso de Banco do Brasil, é um movimento inesperado, né? O Banco do Brasil perdeu as médias e até pode cair nessa região aqui de R$ 28, mas não muda em nada a inclinação, na minha opinião. Acho que ele deve pular aqui acima do 28,65 e se recuperar já a partir de amanhã, na minha visão. Né? Então 28,65 é um ponto importante, depois 28,81, mas é uma brobuzu que incomoda. Eu não vou dizer que não. Itube foi mais resiliente, né? Eu acho que esse cenário que a gente traçou aqui de uma figura simétrica que remete a 46 logo logo faz sentido, né? Seria meio que um ombro e a cabeça aqui. E Itube realmente não mudou nada, pode vir nos 43 na média, a inclinação está bem altista, parece inclusive aqui uma correção no tempo. E no caso de Bradesco, ela não é pato nem galinha, não é Banco do Brasil nem Itube, ela ficou no meio do caminho. Essa figura continua válida, que remeteria a 32 ainda em outubro. Né? Vai depender muito das eleições também, a gente sabe, né? Mas se preserva aqui essa figura simétrica, ainda na minha opinião, sombra inferior, e o volume muito baixo, quer dizer, a ideia da queda não pegou, digamos assim. Ok, então eu vou fazer os pedidos de YouTube, depois eu faço IBOV, BOVA11 e índice dólar. Então os pedidos de YouTube de hoje, vamos lá, eu deixei anotado aqui. Falaremos hoje, pessoal, de PRIO 3, QGEP 3, CESP 6, BTOW 3 e MTSA 3. Então vamos lá com a PRIO. A PRIO, eu conheço algumas pessoas que têm um ativo. Fantástico, né? Absolutamente fantástico. Né? As pessoas estão de parabéns. Ela está rompendo no curto prazo a sua máxima histórica em 102. Né? Na verdade, o ponto certinho seria 112,02, ela está no 111. Se a gente observar aqui um semanal, muita gente falava que era uma empresa estilo Brasil Ecodiesel, né? Mas se enganaram. Né? Esse rompimento no semanal foi a grande senha 77,90 para apontar a ação a 112. Pessoal, veja que a média de 21 no semanal está 85, está bem distante. Né? O próprio papel não costuma ficar longe da média, vide essa queda aqui no começo do ano, então acho que vocês têm que ficar espertos, né? Porque o 112 era o alvo, né? E ela bateu praticamente no alvo, tem que ficar bem atento. Esse pivô aqui, eu uso o pivô de uma forma um pouco diferente, eu gosto de replicar o pivô. Então veja que eu tinha falado em compra no 77, professor entrou? Não entrou porque eu não tinha caixa, mas muita gente pegou o trade aqui. No 77 ela deu compra porque ela testou o topo anterior e ela testou a média de 21 e respeitou e fez aqui um fundo duplo. Ó. Uma compra muito, muito, muito clara. E acréscimo de volume de forma relevante. Então, o que é possível, eu gosto de fazer nesse tipo de caso, assim, de replicar a medida de FIBO que eu usei. Se eu replicar a medida de FIBO que eu usei, o que acontece aqui? Remete a 112,75. Então, como o 112 era o alvo para ter sido o topo aqui, 112,02 do comecinho do ano e 112,75 envolve FIBO, tem que ficar esperto no papel. Ok? A maré é para cima, mas vale a pena ficar de olho para não devolver lucro. Ok? Então, PetroRio estudada. Vamos falar em seguida aí da QGEP 3. Que é do mesmo setor, né? Eu tenho um conhecido, não um amigo, tal, que trabalha na QGEP. É uma ação volátil, é uma ação interessante de operar, tem direção na queda ou na baixa. Ela veio em queda porque ela tinha feito um pivô de baixa nos 15
E aqui ela deu compra, simples assim. Ela fez um fundo duplo, ó, 11,24 e 11,17. Pessoal, é aquela velha história. Você quer comprar QGEP a 17,50? Você está errado. Você está pagando o topo. Agora a 11 é outra história. Aí ela é praticamente um Três Rios aqui, fundo, fundo, fundo. Aí o que ela fez ainda? Ela rompeu o 13,10 e acionou um pivô de alta. Então ainda tem espaço para subir. Não que ela não vai cair, vá cair no meio do caminho, mas ela aponta aqui para 16,50. Ok? Veja que conforme começou a subir, teve acréscimo de volume aqui. Perfeito. Então falemos de CESP. Sempre envolvida em leilões. A CESP entrou recentemente numa imersão, acho que foi na imersão do final do ano, né? Que nós entramos em CESP. A gente pegou esse movimento aqui. Só que aí a gente vendeu nessa primeira pancada e aí depois ela continuou subindo. E a CESP é um caso sério, né? Poderia entrar até como destaque hoje. Essa queda coloca a CESP no radar? Sim. Né? O mercado sempre precifica leilões, vendas, muito ligado ao governo do estado de São Paulo. E quando o mercado fica eufórico, eles puxam o papel rapidamente. Quando se decepcionam, arrebentam com o papel. Professor, o movimento foi uma trairagem, uma sacanagem, como aconteceu em Qualicorp? Pessoal, não foi. Eu tinha falado, inclusive, há uns dias atrás, desse claríssimo Mastro Bandeira. Ó. Mastro Bandeira. Mastro Bandeira, você faz a projeção aqui, ó, e era por aqui mesmo o negócio, era por volta de 13, 14 reais. Eu não vou fazer agora, mas é só você medir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrantes. Eu solto a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Objetivo nos 14. Eu fiz a olho e pelos quadrantes deu a mesma coisa. Vale a pena ficar no radar, né? Mas não era algo inesperado como o caso de Qualicorp, não. Para ficar bem claro, sei que tem alunos meus que gostam de mim que estão no papel, mas eu tinha alertado com antecedência. A IBTOW e Metisa para a gente terminar. BTOW3. Eu vejo muitas ações do varejo dando sopa. BTOW é um caso, porque ela subiu forte. Típica correção no tempo, pessoal. Sobe com volume, corrige sem volume. Em algum momento aqui ela vai reunir forças e, na minha opinião, voltar a subir. Se perder aqui o 26,80, joga água no chope, mas teria esse ponto aqui que é o eixo do W, ainda como suporte 26,50. E aí, Metisa, MTSA4. É um ativo com uma liquidez extremamente reduzida, né? Hoje negociou R$ 16.500. Tem alguma figura aqui, né? Uma figurinha que remete a figurinha de álbum, né? Uma figura que parece um ombro cabeça a ombro, então eu não compraria esse papel mesmo, né? Nem com dinheiro de lucro, ou com pouco capital. Se me dessem o dinheiro, eu preferia jantar e ir lá no fogo de chão do que comprar Metisa. Nem para bilhetão de loteria. Expectativa mínima de alguma reação, redução de volume, enfim. Então falemos aqui do mercado para a gente finalizar, falar do Ibov. O movimento de hoje teve baixo volume. O movimento de hoje praticamente preservou a região de 78,785 como suporte, né? Fechou levemente abaixo. Existe ainda uma inclinação de alta, então por enquanto não vejo. Está acima da média de 21. O mercado não comprou a queda porque teve baixo volume para uma segunda, então acho que o mercado continua em alta, deve reagir a partir de amanhã. No caso do BOVA11, eu concordo, né, se você me disser que tem um topo duplo aqui, né? O eixo desse topo duplo seria 74,26 com alvo aqui no 72, só que a gente consegue traçar alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Então é uma leitura complexa, semana de eleições, mas nada que tecnicamente, que o fluxo ou algo do gênero aponte para baixo, pelo menos por enquanto. Então nós temos aqui essa linha, eu vou até reforçá-la. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reforçar essa linha mais recente
eu vou deixar aqui em azul. E a linha da cunha eu vou deixar em vermelho, pontilhado. Faz sentido, né? Aí a gente dá ênfase, então segurou numa LTA aqui na minha visão. No caso do índice, pessoal, a mesma coisa, eu falava com um amigo hoje durante o pregão, e a gente falava o seguinte, tem uma LTA que foi respeitada, né? Eu identifiquei isso aqui. O volume foi muito forte, principalmente no final, e no final subiu, tanto que percebam, ó, o ajuste foi 78.760, hoje os comprados perderam um pouquinho, ajustou favorável aos vendidos, só que o fechamento foi 79, reagiu no final, deixando sombra inferior, respeitando a média de 21 e a LTA, e também fechando acima de 78.550. Então eu acho que bastaria um rompimento de 79.370, que é a máxima aqui do dia 28, e de 79.460, para voltar a se aproximar dos 80 mil pontos. Ok? Olhando o intraday, eu tenho news, boas novas. Nós temos um mega triângulo. A parte de baixo foi respeitada, ela é um ponto-chave. Nós temos a de cima aqui. E esse ponto aqui, essa região de 78.500, ela é relevante. Ó. Foi marcada aqui, nesse rally do dia 27. Hoje houve um rompimento falso dela, que foi o que até elevou um pouco os preços. Ok, e por fim o dólar, pessoal. O dólar em queda é sinal de entrada de capital. Os juros operaram em queda também. Juros em queda também, o DI. Nós temos alguns pontos chaves aqui. O 4.053 fechou abaixo, que é o eixo do possível topo duplo. Nós temos o ponto aqui que aciona pivô de baixo, acionou, mas não desenvolveu, que é o 4.038. O mercado fechou abaixo, mercado de dólar. Só que nós temos o 4.022,50 e o 3.996, que são pontos-chave. O dólar está embolado, mas claramente a tendência é mais para baixo do que para cima nesse momento. Ok? Então espero que os estudos sejam úteis. Se inscrevam para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. Assine o radar. Tá? Deixe o seu comentário, deixe o like, não se esqueça também. E compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, com os amigos, falem do canal para quem gosta de bolsa e deseja seguir o nosso trabalho, que é muito ético, sério, profissional, sem delongas, sem frescura, visando o desenvolvimento da renda variável aqui no Brasil. Saúde e paz a todos, estaremos juntos essa semana. Se tiver algum incêndio, eu vou entrar com o cenário em vídeo, contem comigo. Seguimos juntos porque somos mais fortes, pessoal. Vamos em frente, valeu!